E aí, galera, tudo tranquilo? Muito bem, está tudo tranquilo aí, está tudo tranquilo aqui. Então vamos para mais uma aula de física. Mas antes disso, dá o likezinho aí, se inscreve no canal se não está inscrito e clica no sininho, isso aí. E se possível, divulga o nosso canal, tá? Ele é nosso e fala de ciência, fala de química, fala de física. Ontem foi química, hoje é física. É ou não é? Beleza. Tá, e qual é o assunto de hoje, professor? Qual é o assunto de hoje? 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 O assunto de hoje é nada mais nada menos que movimento retrógrado. Movimento retrógrado é movimento retrógrado ou movimento progressivo. Quer dizer, movimento retrógrado e progressivo. São os dois tipos de movimento que a gente vai avaliar aqui. Lembra que quando a gente trabalhou lá atrás com a aceleração, a gente classificou o movimento em movimento retardado, que é aquele que a aceleração é negativa, a velocidade decresce, e o movimento que é acelerado, que é aquele movimento que a velocidade aumenta e a aceleração é positiva. Então, essa classificação, retardado e acelerado, é uma classificação que a gente usa para quê? Usa para a aceleração. Hoje nós vamos ver aqueles que nós usamos para a velocidade, quando a gente faz uma avaliação do sinal da velocidade. Olha só, movimento retrógrado progressivo, vamos pegar um exemplo e imagine só, tem esse automóvel, ele está se aproximando do referencial, tá? Que é aquele ponto onde o S é zero ali, né? Então aquela árvorezinha é o referencial. Por esse motivo, por ele estar à esquerda do referencial, vocês vejam que ele está a menos 20 metros do referencial. No tempo de 5 segundos, ele vai percorrer esses 20 metros aí. Beleza, 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 beleza. Pois é, observa que esse automóvel está se aproximando do referencial. Quando qualquer móvel se aproxima do referencial, então nós vamos ter um movimento, que é o nosso caso aqui, um movimento retrógrado, retrógrado. Então, aqui nós vamos ter um movimento retrógrado. Doni, botei o acento ali. Sempre que se aproximar do referencial, ele vai ser retrógrado? Sim, imagina só uma situação. Eu estava aqui em casa, saí de casa, fui ao mercado, tá? Estou voltando do mercado para casa. A minha casa é o meu referencial. Como a minha casa é o meu referencial e eu me aproximo da minha casa, a minha velocidade ela é uma velocidade negativa. E isso é muito importante aqui. Então, nós vamos ter aqui situação de velocidade negativa. Professor, interessante, né? Porque quando a aceleração é negativa, ele é retardado. E a velocidade diminui. Essa é a ideia, né? E quando nós temos um movimento que é retrógrado, a velocidade é negativa. Exatamente. Agora, olha só. Vamos calcular aqui a velocidade desse móvel até chegar no referencial. Vamos usar a sorvete. Sorvete, o S menos 20. O V eu não tenho. E o T, qual é o T? Qual é o T? Qual é o T? Qual é o T? 5, professor. 5, professor. Então, eu vou fazer assim, vou inverter isso aqui. V vezes 5 é igual a menos 20. O 5 que está multiplicando o V passa dividindo. Né? Ou seja, a gente vai ter a seguinte situação. V seria menos 20 dividido por 5. Muito bem, o que vai dar menos 4 metros por segundo. Tá? Esse é o cálculo, então, da velocidade. Viram? Deu velocidade negativa. Por quê? Porque eu estou me aproximando de quem? Do referencial. Tá? Bem interessante isso, né, gente? E importante também. Né? E importante também. Beleza? Agora vamos dar uma olhada nos gráficos, que nós estamos falando ainda do Emil, tá? Ele está indo com essa velocidade de maneira constante, certo? Ela só vai trocar de sinal daqui a pouco, mas ela é constante a velocidade. Então, olha só, a aceleração é nula, não tem aceleração, beleza? Por quê? Nós estamos falando de um movimento uniforme. E se o movimento é uniforme, a aceleração é zero e a velocidade é constante. Nós estamos ainda falando de movimentos uniformes, certo? Como seria a velocidade? Olha lá, ó, menos 4 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade, viu? Ó, ficou uma linha paralela ao tempo, indicando o quê? Que em qualquer ponto que eu pegar dessa linha, que é paralela ao tempo, qualquer ponto aqui, ele vai ter uma variação do tempo, mas não vai ter uma variação da velocidade, tá?
Certo? A velocidade vai ser 4 aqui, vai ser 4 aqui, vai ser 4 aqui. Então, por qualquer ponto que eu pegar aqui, vamos supor que aqui é 1, 2, 3 segundos, tá? Só para a gente ter uma ideia. Tá? Então, que ponto é esse aqui? Que ponto é esse aqui? Ah, esse aqui é o ponto 3 menos 4. Que ponto é esse aqui? Esse aqui é o ponto 2 menos 4. Entenderam? Sempre vai ser menos 4. Por quê? Porque a velocidade é menos 4 metros por segundo. Tá? Esses dias eu fiz uma com gráfico que aí era quilômetros por hora o gráfico. E eu até coloquei em metros por segundo. Porque a gente se habitua a trabalhar com metros por segundo, porque é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, tá? Beleza pura. Bom, então aí, ó, velocidade constante indicando que nós temos um MU. Então, se aparecer um gráfico assim, tu já sabe que gráfico é. É um gráfico VT do MU. O que esse gráfico me dá? A área desse gráfico aqui é o espaço percorrido. É muito legal isso, né? A área desse gráfico é o espaço percorrido. A gente já fez até um cálculo, eu mostrando para vocês isso. Na aula de física passada, né? Olha só, aqui nós temos o espaço pelo tempo. Tá? O tempo que 5 segundos, ó. Viram que deu? Ó, deu uma reta, tá? Aqui é o S0, tá? É o S0, aqui é quando o S vai ser igual a zero, né? Quando ele chegou na árvore, tá? Ele percorreu quantos? menos 20 metros. Ou percorreu 20 metros, né? 20 metros da esquerda, certo? Agora, olha só, olha só. Vamos continuar o movimento. O carro, a árvore é o referencial, foi escolhido como referencial, tá? E a árvore, ele vai passar pela árvore, certo? E ele passa pela árvore e a gente observa que agora o carro se afasta do referencial. Bom, aí é analogia, né, gente? A analogia corre solta aqui, tá? Se o movimento retrógrado é aquele movimento em que a velocidade é negativa porque ele se aproxima do referencial, então veja bem, ó, duas coisas podem acontecer nos testes que vocês vão fazer. Ou ele diz para vocês que a velocidade é negativa, tá? Ou ele diz que se aproxima do referencial. Tá? Ou ele diz que a velocidade é negativa, ou ele diz que se aproxima do referencial. E aí tu pode classificar o movimento como retrógrado. E agora nós temos um movimento que é chamado de movimento progressivo, gente. Aqui está o movimento progressivo. O movimento progressivo é o movimento em que a gente se afasta do referencial. Tá? Progressivo se afasta do referencial. Dona, velocidade positiva, então, né? É, velocidade positiva. Vamos fazer o cálculo aqui para vocês observarem. Ó, sorvete. Sorvete. Legal, né? Então, aqui, ó, o S é 20. O V, eu não sei, tem que calcular, tá? E aqui 5. 5 tempo, né? Então, agora, o que vai ser o V? Ah, professor, o V, vamos fazer direto já, vamos fazer direto já. 20 dividido por 5, ou seja, 4 metros por segundo. Perceberam? Pô, Doni, assim, ó, legal dessa história aí, que continua sendo Emil, continua sendo o mesmo movimento do cara. Só o que mudou foi o sinal. E o que o sinal avisa, gente? O que o sinal avisa? Na realidade, a velocidade foi constante aí. Né? Foi constante. O sinal, ele para nós, ele vai ser só um aviso. Que aviso ele está dando para mim? Tá? O aviso de que se aproxima do referencial ou se afasta do referencial. Se ele dá uma velocidade negativa para mim, eu já estou sabendo que ele está fazendo o quê? Ele está se aproximando do referencial. Se a velocidade é positiva, está se afastando do referencial. Ou seja, o sinal ele é só um indicativo para nós, tá? Da aproximação do referencial ou do afastamento do referencial. Legal, né? Legal, essa é a ideia. Tá? E em termos gráficos, a gente observa o quê? A onda de aceleração, o gráfico vai ser igual, independente de estar se aproximando do referencial ou estar se distanciando do referencial, é a mesma coisa. O que muda? O que muda é que quando ele passa do referencial, de menos 4 passa para 4. Mas em módulo é o mesmo valor. É isso que você tem que pensar. A velocidade continuou constante, em módulo ela continuou constante, sem o sinal continuou constante. Por quê? Porque o sinal está me avisando apenas uma coisa, se o movimento é retrógrado ou o movimento é progressivo. Se alguém num problema, num teste, encontra uma velocidade negativa, tu já sabe, tu está se aproximando do referencial. Tá, e se a velocidade é positiva, tu já sabe, está se afastando do referencial. Essa é a ideia. E agora, no outro gráfico, no gráfico de espaço-tempo, vocês percebem que ele vai sair de cima ali, né? Então, ele é um gráfico já muito semelhante ao anterior, tá? Muito semelhante ao anterior, porque dá uma reta inclinada. Então, isso é interessante. Quando vocês têm uma reta em cima do tempo, vocês têm o gráfico AT, tá?
que a aceleração é constante igual a zero. Igual a zero. A aceleração é zero, não tem aceleração. Tá? O tempo vai passando, a aceleração é sempre a mesma, zero. No caso do gráfico VT, a velocidade é constante, mas diferente de zero. Perceberam? Ela não é zero. Tá? Nos dois gráficos que eu apresentei para vocês. E observem que o ST ele dá uma reta, tá? Uma reta já com inclinação. Tá? Então, esses são os três tipos de gráficos que nós podemos ter no MU e nos movimentos retrógrado e progressivo. Tá? Pessoal, beleza pura, beleza pura. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado isso aqui. Espero que na hora de resolver os problemas e os testes, vocês consigam solucionar com esta base que eu passei para vocês aí do que é o movimento retrógrado e o movimento progressivo. Lembra que essa variação é feita com relação à velocidade e que existe uma outra variação que é chamar o movimento de acelerado ou retardado, que é com relação à aceleração. Então aqui, movimento retrógrado e progressivo é com relação à velocidade. Movimento retardado, né, e movimento acelerado é com relação ao sinal da aceleração. Sempre com relação ao sinal, tá, gente? E é isso. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro.